Olá, dedicados! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Artesão. Meu nome é Fábio Santos e hoje o vídeo de hoje é super importante para quem gosta de arte e principalmente para quem trabalha com arte. E já vou logo dizendo que o título ele não é clickbait. Para quem está um pouco desantenado das notícias, já há um certo tempo tem os grupos extremistas que estão tentando destruir obras de arte pelo mundo, pelos mais diversos motivos. Mas é muito bom a gente ficar atento para não ser pego desprevenido. Vou colocar para vocês algumas imagens de vândalos destruindo esses quadros e colocando fogo em estátuas em São Paulo e pelo mundo afora. Mas esse não é o tema que eu vim falar. Eu já venho acompanhando isso há um certo tempo, porém, essa semana eu vi uma entrevista do professor Ricardo Almeida, que ele é mestre formado na Universidade Federal da Bahia, e ele falou uma coisa muito importante na entrevista, que é a importância da arte para o ser humano. E como eu sempre digo aqui nos meus vídeos, eu não sou professor, eu não ensino a ninguém, eu apenas compartilho experiências. Então eu fiz uns recortes dessa entrevista dele e vou compartilhar aqui com vocês, porque eu achei muito interessante. Primeiro, para quem só gosta de arte, só acompanha, só compra, é importante você saber também e assim aprofundar mais nesse assunto. E para você que é artista plástico, artesão, de todas as artes, é super importante você estar antenado para caso precisar defender a nossa arte. E antes de continuar, já vou pedir para você se inscrever aqui no canal. Já se inscreveu? Beleza? Vamos pro vídeo. Por que existe arte? Por que a arte é importante? Porque às vezes a gente vê um quadro numa parede e fala, é só uma pintura, né? Que esses idiotas, eles estão vocês têm que se preocupar com comida, não com arte. Vamos lá, por que a gente tem que se preocupar com arte, cara? Primeira coisa é que a arte humaniza o ser humano. Se você pegar as culturas mais simples, com nível tecnológico mais baixo, você vai já perceber que em todas elas existe arte. Então existe a pintura de guerra que o indígena faz, o objeto de argila que ele não faz de qualquer jeito, ele faz de um jeito específico, de um jeito bonito. Existem os ritos e as cerimônias de todas as culturas. Então a cerimônia fúnebre quando alguém morre, a cerimônia do rito de passagem, que tem uma cerimônia, as danças, tudo isso faz uma dimensão que não dá para destruir da própria humanidade. Vocês imaginem o que seria a humanidade sem arte nenhuma. Ela não seria humanidade. Ela teria sido destruída. Então a primeira coisa, a arte está imbricada, ela está implicada na essência humana. Durante toda a existência da filosofia, desde os gregos, lá desde Platão, Aristóteles, até hoje, a arte sempre foi objeto de reflexão filosófica pela sua imensa importância enquanto constituidora do que é o próprio ser humano. O pessoal faz essa falsa dicotomia, vamos chamar assim, de que se você está preservando um quadro, né, você não está se importando com pessoas que estão passando fome, né? Que é uma coisa tão idiota, porque assim, eu estou protestando contra a fome, então eu vou jogar comida, eu vou desperdiçar comida jogando num quadro. É um negócio que já não faz o menor sentido. Mas de uma forma mais intelectual, por que cuidar da arte não é desprezar o dar comida para quem precisa? Vamos lá. Bom, a primeira coisa é que esse tipo de ativismo ele não tem eficácia nenhuma. Se você está preocupado de verdade com o problema de pessoas que passam fome, você vai fazer algumas coisas. Primeiro, você vai lutar politicamente nas arenas em que a luta política faz sentido. Ou seja, você vai se engajar no partido, né? Você vai ter o seu voto consciente, você vai construir um grupo de ativismo, mais ou menos como o MBL faz. O MBL está preocupado com o futuro do Brasil, a gente está fazendo esse trabalho aqui para que as coisas sejam melhores para a população brasileira. Então você vai fazer alguma coisa que tenha eficácia. Você ir no museu e jogar molho de tomate no quadro e gritar lá, vocês não se preocupam com o meio ambiente, vocês não se preocupam com a fome, isso não tem eficácia nenhuma. Ninguém comeu porque você fez isso. Não houve nenhuma mudança na distribuição dos recursos do Estado porque você fez isso. Ou seja, nada de efetivo aconteceu. Então essa é a primeira coisa, não tem sentido. A segunda coisa é, ao preservar a arte, ao ter montado, a modernidade montou os museus. Museu não é uma coisa que existe desde sempre, né? Acho que o museu mais antigo foi feito em Bizâncio,
lá em Constantinopla. E a modernidade preserva os seus artefatos. E qual o sentido de preservar esses artefatos e eles serem tão caros? O sentido é que isso mostra como o espírito humano foi se expressando ao longo do tempo. Isso dá a medida de tudo o que aconteceu e não tem absolutamente nada a ver com a questão da fome nem do meio ambiente. Você pode preservar a arte e pode lutar contra a fome. Eu diria... Pode fazer as duas coisas, não tem... Sabe? Não. Veja, uma das coisas que faz a sociedade cair é quando você degenera todos os padrões de valor da sociedade. Então você vai perdendo todos os padrões de valor, você vai esquecendo do seu passado, você quer criar uma coisa nova e tal, e esquecendo a tradição. E isso é um problema que incide na própria prosperidade da sociedade. A sociedade, toda a sociedade, é feita da comunhão, isso é uma coisa que os conservadores dizem sempre, da comunhão entre os vivos, os mortos e as próximas gerações. Se você não entende que há um pacto não escrito entre os mortos, os vivos e as próximas gerações, você cai nos problemas que hoje são endêmicos em toda a sociedade ocidental. Individualismo extremado, ou seja, não o individualismo que a gente defende, individualismo extremado, a falta de continuidade histórica, desejo de reformar tudo de qualquer maneira, sem entender os constrangimentos da realidade, e isso é um problema. Então, essas formas de ativismo, elas são ineficazes, elas não fazem nada e maculam o tecido social. Sim. Me fala uma coisa, cara, você consegue me dar uns exemplos aí de outras vezes que isso já aconteceu? Consigo. Por exemplo, na União Soviética se instituiu, sob a alegação de combater a chamada arte burguesa, um estilo de arte que é chamado de realismo soviético. E o realismo soviético foi uma arte notoriamente infrutífera. Ou seja, muito pouca coisa de valor artístico real foi feito no realismo soviético. Algumas coisas, Gorky, Eisenstein e tal, mas pouco. Isso matou a criatividade. Na Alemanha nazista, a mesma coisa. Você tinha uma arte expressionista, uma arte de vanguarda em Weimar e tal. Tudo isso foi aniquilado e suprimido pela intenção do Estado impor. Não, a arte agora vai ser assim, a arte agora vai ser assado. É óbvio que quando a gente vê os caras destruindo estátuas, os caras depredando quadro, não é um movimento organizado do Estado. Não é o Estado que está agora fechando todos os museus, derrubando todas as estátuas. Isso não está acontecendo. Mas a gente vê dos grupos de ativismo um desejo de quê? De controlar a arte do passado e o que nós podemos expressar como arte. Porque, veja, se o cara está impondo uma regra do politicamente correto a uma estátua ou a qualquer coisa, ele vai querer impor a regra do politicamente correto para você, é lógico, para o seu comportamento, para aquilo que você escreve, para o poema que é bom, para o quadro que faz sentido, para a música que faz sentido. Ele vai começar a querer lhe constranger. E isso mata a criatividade de um povo. E aí, pessoal, valeu ou não valeu a pena ficar até o final desse vídeo? Muito bom a explanação do professor Ricardo Almeida, né? Agora, quem gostou muito, vai se inscrever no canal. Quem gostou muito mesmo, mais ainda um pouquinho, se inscreve e curte. E quem gostou demais, já compartilha com aquele amigo, amiga artesão, que sabe que gosta de arte, que precisa dessa informação, tá certo? E também, quem quiser, já comenta aí, deixa nos comentários o que achou desse vídeo, o que achou, se concorda ou não concorda. Eu também vou estar deixando aqui nos comentários o link da entrevista completa, tá certo? Que tem a opinião do entrevistador, é um pouquinho mais longo o vídeo. Se quiser acompanhar, vou estar deixando o link, tá certo? Valeu, tem outros vídeos aí do canal para você assistir, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!